Boa noite, Bruninho. Boa noite, Bernardinho. Obrigado pela participação de vocês hoje. Boa noite, pessoal. Vamos começar então com o Bernardinho. Qual o seu panorama geral? Qual a sua visão geral sobre esse momento que a gente vive no mundo, especificamente no Brasil? Bom, primeiro, assim, é legal porque eu tenho conversado com o Bruno há bastante tempo. Ele está pelo menos há 2 semanas em quarentena. Está ali no olho. Ele voltou agora. No olho do furacão, ele vai poder passar um pouquinho para a gente que ele está vivendo lá, né? Eu acho que nesse momento, antes de tudo, é um momento de reflexão. A gente começa a ver que há, tanto do ponto de vista de negócio, empreendedorismo, as pessoas muito mais colaborativas, muito mais do que nunca, precisam de líderes que unam, que façam debates que sejam profícuos efetivamente, que não polarizem de forma alguma esse debate, uma coisa ou outra, essa posição ou aquela. Ninguém tem convicção. É tipo a gente entrar num jogo sem... Você não conhece o adversário, literalmente. Você tem que ir ajustando o plano. Então, medidas foram tomadas assertivamente, mas existe um pequeno histórico desse adversário, digamos assim, em outros países, que participou de outras competições em outros países. E o adversário com êxito. Então, algumas práticas foram adotadas, algumas estratégias foram adotadas por esses times, foram bem sucedidas. Então, vamos trazer isso para cá e vamos fazer. Mas acho que é um momento de reflexão. Realmente trabalhar coisas individualmente, pensar cada vez mais. Isso tem acontecido, eu tenho sentido esse movimento de colaboração, de espírito de time. Eu acho que não há nada mais forte para unir um time do que ou elegermos ou termos efetivamente um inimigo comum. Então, nós temos hoje. Boa. Eu estou muito de acordo, Assim, falando um pouco do que a gente está vivendo aqui, às vezes a gente, como meu pai disse, o lance a gente tem um adversário em comum agora, É muito complicado a gente ir para um jogo, fazendo um paralelo muito, digamos, pelo amor de Deus, não quero... Um paralelo de um jogo é totalmente diferente do que a gente está vivendo agora, que são vidas, que a gente vê em jogo, Então, assim, mas é muito complicado quando você entra sem conhecer bem o adversário. Então, mesmo a gente tendo exemplos de outros países, mas é muito complicado porque o nosso país é diferente da Itália, Então, é muito difícil você pensar que as mesmas medidas feitas na Itália vão dar certo no Brasil, porque tudo é muito diferente. Então, assim, é complicado isso. A gente vive no hemisfério sul, existem virólogos que dizem que no calor, de repente, o vírus não fica tanto, Não é mais difícil, de dele ficar nas coisas. O que a gente tem vivido aqui, eu acredito que as pessoas, no primeiro momento, tiveram aquela primeira coisa de sem dar o devido valor àquilo que era o vírus, e principalmente no norte do país a gente viu que se tornou um colapso no sistema de saúde, nos hospitais aqui na Itália. Então, assim, eu acredito que no Brasil a gente já teve, digamos, uma mobilização rápida até, de certa forma. Eu acho que nesse momento o mais importante é que as pessoas no Brasil entendam que nós estamos jogando contra um adversário, a gente não pode ter um lado, nós todos estamos juntos nessa. Então, politizar uma situação como essa não é o melhor caminho. Claro, a gente pode até errar, existem momentos que a gente vai errar na tática no jogo, Poxa, erramos, mas a gente está tentando todos por um objetivo só. Então, assim, a gente tem que acreditar naquilo que está sendo, de certa forma, colocado. É claro que cada um tem suas escolhas, tem suas ideias, mas que a gente esteja unido no mesmo caminho para combater esse vírus que nesse momento tem, de certa forma, assustado o mundo inteiro e não só o Brasil. Tem uma coisa, prof, você disse que a gente fala sempre nas aulas e naquela história. Vamos pensar num time pequeno, um time de vôlei com 14, 12 pessoas, dependendo da competição, são 12 ou 14. Você acha que todo jogador vai concordar 100% com a estratégia que foi proposta? Você vai trabalhar para fazer? Você não concorda 100%. Você teria. Mas, olha, o bom senso e a maioria, olha, é por aqui que nós vamos. Se você acredita nas pessoas e existe um inimigo comum lá, existe um adversário em comum, é a história do disagree and commit. Eu posso não concordar 100%, mas estou comprometido com aquilo que está sendo estabelecido aqui. E vou lutar e vou remar na mesma direção. É um momento um pouco disso, como acontece muitas vezes. É uma crise. E a gestão de crise é diferente da gestão quando as coisas estão indo bem. Vamos testar assim, bem, não precisa tanto. Não, agora é foco total. Tem uma outra coisa que eu acho que é importante, que durante as nossas campanhas,
eu tentava às vezes também me policiar, são os ruídos excessivos. Excesso de informação se torna ruído, né? Confunde. Né? Eu me lembro de 2016, vamos falar de 2016 um pouco aqui, né? Críticas dos comentaristas, jogadores ficavam irritadíssimos, que vou matar aquele, vou fazer aquilo. Cara, isso é ruído. Não vai mudar o que a gente tem que fazer, né? Não vai mudar de maneira que nós temos que nos comportar no dia seguinte, etc. É ruído, que não muda em nada, né? Não nos traz nenhum benefício se preocupar com aquilo. Né? Então, é focar no objetivo, no que a gente tem que fazer. A única coisa que a gente controla, não temos culpa do que está acontecendo, mas a gente tem responsabilidade sobre a reação que nós vamos ter e a nossa atitude nesse momento. Perfeito. E uma boa imagem que a gente faz quando a gente está quando está em crise, é aquela situação do prédio pegando fogo. No prédio pegando fogo, não dá muito tempo para cada pessoa dar a sua própria opinião. A pessoa fala, você vai para a direita, você vai para a esquerda, a estratégia é essa, vamos que vamos. E por mais que alguém discorde, como você disse, tem o disagreeing committee. Porém, é necessário que exista uma confiança nessa liderança. E nós vivemos uma época de polarização, nós vivemos uma época de excesso de informação, que cada um diz uma coisa, lockdown horizontal, lockdown vertical, vai para cá, vai para lá, etc, etc. Então, a pergunta para vocês, Bruninho, é o seguinte, como é que a gente faz para lidar, eventualmente, com uma liderança que, às vezes, a confiança não foi tão bem estabelecida, né? Ou então, se vocês acreditam que nós vivemos a maior crise de todas agora, que não é de saúde nem de economia, são gravíssimas, a maior crise de todas é a crise de liderança, ou seja, a falta de líderes mundiais que não conseguiram nos proteger dessa situação atual. Bruninho, o que você acha? Eu acredito que numa situação como essa, como nós não vivemos isso, eu pelo menos falo pessoalmente, eu tenho 33 anos hoje, e acredito, né, alguns dizem que depois da crise da Segunda Guerra Mundial, essa é a maior crise que nós estamos vendo depois disso. Então, assim, é muito complicado você, até próprios os líderes, lidarem com uma crise desse tamanho quando você não conhece o adversário, entre aspas, que nós estamos enfrentando, né? Porque a gente não sabe exatamente do vírus. Existem muitas coisas sendo ditas, como a gente tem visto, muitos ruídos, entre aspas, em relação, né, ao vírus, né? E será que uma pessoa que pega uma vez, será que ela vai pegar de novo? Então, tem muitas dúvidas que pairam no ar e que acabam sendo difíceis, eu imagino, até para uma pessoa que é um líder, né, de um país, né, que tá nesse momento vivenciando isso. Qual a postura certa, né, para se adotar? Eu acredito que um líder nesse momento, que eu acredito, ele tem que ter sensibilidade, porque primeiro que nós estamos vivendo uma coisa que nós nunca vivemos, então é deixar claro, acho que a gente não precisa entrar em histeria, mas apenas entender que é uma coisa que a gente desconhece e que nós temos, né, de certa forma, lidando com saúde, com pessoas, né, que a gente tem visto muitas mortes, né? Aqui na Itália são 900 mortes por dia, pelo menos nas últimas 2 semanas, de média. Então, é um número alto, né? Então, os Estados Unidos já declararam que acreditam que entre 500 mil e 1 milhão possam morrer, né, nesses próximos meses. Então, assim, são muitas coisas que podem acontecer, né? Então, eu acredito que, assim, tem que ter sensibilidade, mas entender que é um sistema, não é só a saúde, não é só a economia, é todo um sistema, não existe economia contra a saúde, é todo um ciclo todo que pode entrar em colapso. Então, a gente tem que tentar, nesse momento, ser sensível, entender que são vidas em jogo, mas, ao mesmo tempo, entender certas medidas tomadas pelo líder, né, de cada lugar, que a gente acredite que aquilo possa ser o melhor para cada região, para cada país. Então, é um quê de respeito e tem que ter sensibilidade também ao passar para as pessoas, para que não cause um problema ainda maior. Eu acho que é difícil, não é uma situação fácil, porque é uma crise que a gente, como eu disse antes, jamais passou. Eu acho, prof, você começou falando uma coisa importante, assim, é uma liderança, liderança, não quero personificar, no presidente da República ou aqui ou ali, até o João falou, o ministro tem sido impecável, concordo, o ministro é um técnico, tem coisas, tem realmente admirável, lidando com a crise de uma maneira que é uma crise da magnitude única, e o cara está ali realmente show, uma admiração e gratidão pelo trabalho que a turma vem fazendo, né? A equipe dele e ele, né, capitaneando. Mas uma coisa, vamos falar de liderança, entrar numa coisa mais de liderança e não especificamente, né, de A, B ou C, até porque há tantos por aí comandando as suas áreas e liderando.
Você falou que não estabeleceu muita confiança. Então, ele não é um líder efetivo ainda. Se não há muita confiança, já começa a duvidar da efetiva liderança de quem quer que seja. Né? Segundo, assim, de um líder tem que ter humildade, reconhecer a sua vulnerabilidade. Eu desconheço o assunto, não dizer eu desconheço, vou pedir aos técnicos, vou fazer aqui, vou fazer ali, vamos errar, vamos acertar, mas tentar acertar. Né? E isso, eu acho que são características e, digamos, elementos muito importantes para que ele possa ganhar a confiança das pessoas. Que a transparência demonstra, cara, desculpa, alguém que não mostrar um mínimo de vulnerabilidade diante do inimigo como esse, você não só consegue nem enxergar o inimigo, né, e vão caindo corpos aqui e ali, né, está sendo minimamente irresponsável. Então, acho que é uma coisa importante e da humildade, ou seja, de pedir ajuda, de reconhecer que não tem as soluções, porque ninguém tem ainda, na verdade. A gente tem um histórico já da Europa que passou por isso, da China que passou, então tentar. Eu digo assim, como é que você trabalha? Eu vou contar então aqui, vamos um pouco para o esporte, porque eu acho que faz mais sentido. Em 2016, na preparação final das Olimpíadas, nós jogamos a Liga Mundial. E na fase final da Liga Mundial, na época era a Liga Mundial, agora, né, a Liga das Nações, nós chegamos lá, Final Six e tal, e jogamos contra a Itália, umas partidas lá de semifinal, de quarta de final, o que é que seja. E deu uma atropelada na Itália, 3-0. E a Itália jogando com um sistema diferente do que ele acabou vindo para a Olimpíada. Ali eu acho que houve uma estratégia, porque dá uma sarraivada ali, uma pancada na Itália e ganhar por 3-0 daquela maneira, de uma certa forma, nós, né, desnudamos, digamos assim, as fragilidades daquele sistema que a Itália estava adotando, apostando na Itália, só para falar nomes, o Zaitsev na ponta, com, né, o Vettori na saída, era um sistema um pouco diferente do que viria a ser adotado na Olimpíada. Quando ele toma uma pancada daquela, né, ele fala, preciso mudar. E vieram para a Olimpíada com um time mudado, um sistema diferente. E aí a gente perde na chave para eles, porque eles tinham um sistema diferente. Nós tínhamos pouco material de estudo da nova formação dele. Quando a gente chega à final, nós tínhamos 7 jogos dessa nova formação, ou seja, já tinha um histórico daquela formação, daquele inimigo, daquele adversário, que não é um inimigo, para a final. E você pode ajustar, então, a tua estratégia. Claro que o time cresceu durante, mas ajustar a estratégia à nova formação. Então, o estudo anterior, tendo material. Quando logo nas 2, 3 primeiras partidas, era um novo time e nós acabamos não conseguimos né, atuar da forma correta contra aquele adversário que havia mudado em relação a menos de um mês antes, quando a gente jogou na Polônia, se eu não me engano, a Liga Mundial. Então, é uma questão de você realmente entender o que a gente tem de histórico aqui. Que medidas foram adotadas que são boas, que estratégias são boas contra nesse tipo de situação. E depois, com o acumulado de todas as partidas da Olimpíada, a gente conseguiu, né, formular algo diferente para a partida final, né, que foi diferente da partida da chave, quando nós perdemos. Boa. E aí um ponto fundamental que eu acho que queria chamar a atenção é que tem muitas pessoas comentando que, além da crise de saúde que gerou a crise econômica que nós estamos vivendo, existe uma crise ainda pior de todas, mas que é pouco falada, que é a crise emocional. Vocês comentaram aí no início também sobre como é que vocês lidam com a crise psicológica, a crise emocional, a dificuldade do time de vocês quando está no meio da pressão. E aí eu queria perguntar para o Bruninho, trazer especificamente aquele jogo contra a França, lá em 2016, que se vocês perdessem, vocês sairiam em 9º lugar. Como vocês venceram, abriu um caminho para a medalha de ouro. Como que você, dentro lá do vestiário, dentro de quadra, dentro da concentração, como é que você, como líder, capitão da seleção, como é que você lida com o emocional das pessoas? E só um comentário técnico, eu vou pedir para todo mundo desligar as câmeras para poder favorecer a conexão da live, tá? E aí, aos pouquinhos também, quem não tiver desligado, eu vou desligar aqui. Agradeço a todos. Então, emocional. Como é que lida na trincheira, lá no campo de jogo, com o emocional do seu time, dos seus colegas, dos seus companheiros? Bom, vamos comentar um pouco desse jogo contra a França, que, sem dúvida alguma, se não o jogo mais tenso que eu já tive, né? Digamos assim, o pré e durante a partida em relação por tudo que valia aquele jogo, né? A gente, com aquela derrota, a gente seria 9º colocado na Olimpíada. Então você imagina, né? Jogando uma Olimpíada no Rio de Janeiro, onde o time, entre aspas, tinha uma responsabilidade, né, do nosso país e das pessoas de uma possível medalha, né, de ser um dos favoritos.
e a gente está num jogo de vida ou morte antes ainda da fase de mata-mata, né? Ainda na fase de grupos. Então, acho que naquele momento existiu, primeiro, algumas falas, né? Vou colocar aquele momento como tentar exemplificar como um momento, né? Porque acho que cada momento existe, você lida, né, no momento de pressão de uma certa maneira. Mas naquele momento de vida ou morte exata, a gente teve o Serginho que fez um discurso exatamente muito emotivo naquele momento, né? Dizendo, olha, eu estou na UTI, é minha última oportunidade e eu preciso da ajuda de vocês para sair desse momento. Eu não quero que isso acabe aqui. E eu acredito que, num momento como esse, a gente, por mais difícil que seja, na incerteza do futuro, na incerteza dos resultados, é tentar pensar no presente, por mais difícil que seja, né? Então, assim, uma coisa que a comissão técnica tentou passar para a gente é que a gente precisava viver cada momento, cada ponto daquela partida pensando só naquele ponto. Se a gente começasse a colocar na possível, cara, se a gente perder esse jogo, se você, porque acontece no jogo de você. Então, assim, naquele momento a gente conseguiu focar apenas no ponto a ponto, né? Então, focar em cada ação que a gente fizesse, que aquilo se tornasse o nosso mantra, né, naquele momento. Porque se a gente pensasse em todo o entorno, aquilo poderia gerar, né, uma insegurança, né, um momento de dificuldade. Então, assim, eu acredito que no momento de incerteza, numa crise como essa, eu acho que você só consegue viver o dia a dia. Então, assim, é pensar a cada momento. Se você colocar a tua cabeça também lá na frente, isso não vai ajudar, entendeu? Eu acho que a gente pode se preparar, mas o momento, a gente tem que viver cada momento. A vida é essa, né? A gente não pode pensar no futuro, a gente não pode pensar no passado. A gente tem esse momento para viver. Então, acredito que aquilo tenha sido um grande exemplo de que naquela partida você percebe a concentração do time exato em cada ação. Então, assim, o que vai acontecer como consequência, a gente não estava preocupado com aquilo, a gente só pensava em cada ação. Acho que isso foi o que foi passado pela comissão técnica, que a gente buscou. É claro que a gente sabia da importância do jogo antes, né? Tem alguns casos engraçados, inclusive o William, né? Outro levantador da seleção brasileira, que ele não conseguiu nem almoçar no dia desse jogo, de estômago embrulhado, de tão ansioso. Ele brinca até hoje, ele fala, cara, realmente era um dia tão nervoso que eu não conseguia almoçar, não conseguia comer nada, meu estômago está embrulhado de tanta ansiedade para aquele momento. Mas você percebia a concentração do time antes de entrar na quadra. Então, assim, eu via na cara de cada um que ninguém falava absolutamente nada, era um vestiário totalmente desconcentrado, e ali eu tinha a convicção que o time ia fazer a melhor partida possível naquele momento. Se a França fosse melhor, que pode acontecer, né, porque você está enfrentando um adversário, então em algum momento você pode jogar bem, mas o adversário pode ser melhor e você perder. Então você tem que entender que no esporte é assim. Mas naquele momento eu tinha certeza que o time ia dar o seu melhor naquela partida. E eu acho que foi a partida que, de certa forma, mudou o curso daquela Olimpíada. Assim, você sabe que é uma coisa bacana, porque, por exemplo, na Olimpíada, nós estávamos no 13º andar, né? E eram, nesse andar, 4 apartamentos. Um da comissão técnica e 2 para os jogadores, que ficavam, assim, digamos, do outro lado do hall, digamos assim, né? Olhando o andar, com a planta toda, e um outro que ficava para jogadores que eventualmente, atletas que eventualmente vinham para esportes que eram de curta duração, passavam 2 dias ali e iam embora. E, assim, uma das coisas, assim, tentar evitar a minha presença lá. Eu tinha 2 representantes, todos obviamente têm gente de experiência, não, mas o Bruno e o Serginho eram 2 caras que, por isso eu tentei substituir naquele ciclo entre 2012 e 2016 o Sérgio, mas a presença do Serginho para dividir essa responsabilidade com o Bruno, né, capitanear um pouco, liderar nas trincheiras ali, era muito importante para nós. E foi muito importante. A ansiedade, ela vem porque você está, né, vivendo o futuro. A coisa é cada ponto, viver o presente, né? Para isso aí trabalhamos, fizemos, né, trabalho de respiração, uma série de questões, e cada um tem a sua forma de lidar com isso, mas era ali. Eu dizia o seguinte, era cada ponto como se fosse o último ponto. E tem algumas coisas assim para tentar, de alguma maneira, até relaxar e brincar. Até uma história nesse dia, que eu não conhecia uma máxima, que o Bruno jogou em Florianópolis, e lá ele jogava num estádio chamado Capoeirão, era o apelido do ginásio. E vira e mexe, ouvia alguma coisa, tinha goteira. E o nosso massagista, o cara que é o Clivas, que é um cara que, tipo, além de massagista,
é um cara de suporte para tudo, aquela coisa toda, um cara genial. Ele era do time de Florianópolis com o Bruno e tal, e sempre que chovia, eles diziam que eles ganhavam, que eles conheciam todos os caminhos, né? Então, choveu é nossa, o Clivão dizia para o Bruno lá em Floripa. E quando nós entramos no ônibus, para sair da Vila Olímpia, para Maracanãzinho, estava chovendo, piscando, chovendo. Eu estava sentado e o Clivão sentado atrás de mim no ônibus. E o Bruno entrou no ônibus assim e ele fala, Clivão, choveu é nossa. Assim, uma forma de dar uma relaxada naquele momento, né? De, tal, mas, estavam indo realmente para a guerra, para a batalha. E eu concordo com o Bruno, o jogo foi jogado até o último ponto também foi uma coisa meio de challenge da bola pegar, não pegar no bloqueio, aquela coisa toda, mas foi absolutamente. O time foi focado de uma maneira incrível. Então, realmente, eu diria que talvez o momento de maior superação dessa geração. Eu costumo dizer que eu tive 3 gerações, fundamentalmente. O voleibol brasileiro teve algumas gerações, a de ouro, que ganhou em Barcelona, depois a de diamante, como o Tandy, né, caracterizou a geração que dormiu em 2004, ganhou tudo. Mas essa última geração, que ganhou em 2016, se perguntar qual é a grande característica dela, é a geração da resiliência. Porque ficaram em segundo aqui, perderam ali, duvidavam deles e eles continuaram. Não era quantas vezes a vida ia bater neles, mas eles se levantavam. Então, eles perguntavam sobre se levantar. Né? A gente perde 2012, né, eu conversando com o Bruno, mas com o pai e filho, e fala, cara, é porque tem guardado alguma coisa lá na frente para a gente. Nós vamos seguir. E lá na frente vai acontecer. Então, a preparação, e era focar na preparação, focar no dia a dia, no crescimento. Quem entraríamos para dentro ou não, né? Quem é que estava apto, né, a sofrer conosco durante o processo para conseguir alguma coisa lá. O com quem sempre foi muito importante para a gente, desde o primeiro momento. Eles acreditavam nisso, né? O com quem. Eu acho que isso é uma pergunta que sempre foi muito forte para a gente. Quem é que vai estar aqui? Eu acredito que dá para a gente fazer diversos paralelos com o momento atual. Cada exemplo, cada história dessas que vocês estão trazendo faz com que a gente consiga entender. Esse ponto que você comentou de quando nossa mente está no futuro é ansiedade, quando nossa mente está no passado é depressão, quando nossa mente está no presente, aí sim a gente pode focar, ter disciplina para buscar os nossos resultados. E aí, queria perguntar uma dica prática, dar uma dica prática para a galera especificamente sobre inteligência emocional. Queria perguntar se vocês meditam, se tem algum exercício de respiração que vocês fazem, porque acho que isso é fundamental a gente quebrar o tabu da meditação e de demais exercícios que a gente pode fazer para lidar com esse momento de grande estresse em todas as famílias no mundo inteiro. Eu vou falar mais rapidamente, que o Bruno tem uma experiência que ele tem feito, trabalhado muito, tem sido muito positivo. O meu, eu recentemente, até muito, eu fui influenciado pelo VAB, pelas nossas trocas e tal, e querendo aquela história, né? Work in progress. Agora, assim, eu tenho uma longa carreira, eu quero melhorar, quero ser amanhã um treinador melhor que eu fui hoje, um professor melhor do que eu, né? Nunca fui, mas quero evoluir como tal, sempre quero 1% melhor. E há aquele livro, né, o 10% mais feliz, que fala sobre meditação, desmistifica um pouco aquela história de uma coisa, sabe, meio zen budista, aquela coisa que o cara tem que, né, vestir uma túnica para meditar e tal, e eu tenho treinado diariamente, né, e nesse momento tem sido muito bom para mim, de manhã, quando eu acordo, tá lá, vou meditar. Né? Então, a respiração, a meditação, traz o foco, equilibra as coisas, põe, de uma certa maneira, na dimensão mais correta, não superdimensiona nada, nem tira a importância das coisas, assim, quase é a busca de um equilíbrio entre as coisas que estão à nossa volta. Mas o Bruno tem uma prática já de algum tempo que tem feito muito bem a ele, né, na minha opinião. Fala, Bruno. Eu após a nossa derrota em Londres, 2012, que foi uma derrota, assim, muitos devem lembrar, né, aquela derrota para a Rússia, para mim foi uma coisa muito, realmente, que me marcou muito, né, eu senti muito aquela derrota e eu acho que eu ainda não estava preparado, de certa forma, para lidar com uma derrota como aquela e depois acabei indo buscando, né, de certa forma, ajuda, principalmente ajuda emocional, não só sabia que tinha que crescer na parte técnica, tática, mas principalmente emocionalmente, se eu quisesse, né, fazer um passo à frente e saber lidar com aquela derrota e pensar no futuro, naquilo que tinha para ainda por vir, né, o que estava por vir. E eu procurei uma ajuda, né, encontrei o Juliano, que é meu coaching hoje.
o coaching virou uma coisa meio, tem muitos por aí, então ele nem gosta mais de ser chamado de coaching exatamente, mas um cara que realmente me ensinou muita coisa, principalmente em relação às nossas emoções. Então, assim, lidar com as nossas emoções e entender aquilo que nós sentimos a cada momento, sem julgar tanto. Então, assim, eu naquele momento eu consegui começar a me entender melhor, né, nesse tempo. Lógico que não foi de um dia para o outro, foi trabalhando, né, meditando, começando, né, respirando e estudando sobre as nossas emoções. Ali eu acabei tendo, digamos assim, fiz um passo à frente nessa parte mental, que para muitos é uma coisa que não é tão importante, mas eu acho que para mim foi fundamental para aquilo que eu conquistei na minha carreira, o pós-Londres 2012, que sem dúvida foi uma derrota assim marcante na minha carreira. Então eu busquei essa ajuda, ele me ajudou muito a me entender, a me julgar menos e principalmente a julgar menos os outros, né, os meus companheiros. Então entender melhor, né, lidar melhor, conseguir liderar melhor, né? Acho que isso é muito importante. É lógico que a gente fala do Brasil, é muito difícil você liderar um país porque você tem 200 milhões de pessoas. Num time, você tem muito menos jogadores, então, de certa forma, você consegue conhecer cada um, né? Cada característica, cada um qual a sua limitação, qual o seu, né, o seu ponto positivo. Então, assim, você consegue criar essa... E que depois disso, eu soube lidar melhor com cada pessoa e conseguir ser, acredito eu, um cara muito mais... conseguir entender muito melhor as pessoas também através desse trabalho. O principal, eu acredito, tenha sido entender as minhas emoções primeiro. Como funciona cada emoção que a gente tem. É o medo, a insegurança que acontece em certos momentos da partida. Mas não é que a gente acha que não vai ter mais. Não, a gente tem só que saber lidar com eles, né? Controlar esses momentos, né? De insegurança, de medo, Então, são muitos sentimentos que a gente tem, mas esse meu trabalho de controle emocional, de inteligência emocional, foi muito importante com o Juliano e eu não canso de, nas minhas entrevistas, tentar colocar que é uma coisa, é o futuro das pessoas, entendeu? Então, mesmo nesses dias de crise, nesses dias complicados, que muitas vezes a gente, poxa, cara, hoje, quer saber, eu vou acordar meio-dia, 1h, não tem nada a fazer, não tem o que fazer, eu vou da cozinha para a sala, da sala para o quarto, não tem nada a fazer, vou ver uma série. Você encontrar uma rotina, encontrar algo que te coloque, de certa forma, num cotidiano que você mentalmente esteja são também, né? Então, que você não deixe o dia passar, que você não se deixe derrotar por esse momento complicado, que você viva teu dia, entenda seu dia, pode ser produtivo. Hoje eu vou tirar 1h para estudar. Vou estudar alguma coisa, eu vou ler, ou 1h eu vou fazer meu exercício físico, 1h eu vou ter minha série para assistir também, né? 1h eu vou fazer um FaceTime com minha família, com os meus amigos. Você tem que conseguir ter essa disciplina, vai te deixar, de certa forma, mentalmente mais são também. Então, eu acredito que nesse momento foi muito importante para mim. Eu estou aqui longe da minha família e tal, no meio do furacão, mas eu consigo viver, de certa forma, mais tranquilamente, até porque eu tenho essa vivência, de certa forma, com a meditação, com a respiração, com esse trabalho que eu fiz com o meu coaching, que eu aconselho a todas as pessoas que puderem, que quiserem, mesmo que não tenham problemas, pode acrescentar a todos isso. Eu acredito que isso pode ser como meu pai falou, um work in progress, né? Você sempre pode melhorar alguma coisa. Então, pensar nisso também. Aquilo que eu te falar, prof, eu disse a você que se quiser ser treinador, ele tem inteligência emocional mais trabalhada que a minha. Te disse isso. Né? E, de modo geral, eu escolho bem as pessoas. Eu sei quem vai dar o quê. Mas lá é o seguinte, algumas coisas, até nós tínhamos uma brincadeira que nós fazíamos. O primeiro cara que me levou essa consciência de respiração também, de você estar, né, buscar uma serenidade através de foi o Orlando Cane, um mestre, um guru, uma pessoa genial que nós conhecemos. E o Bruno fez um trabalho com ele lá atrás, também de respiração, de controle, porque você é um levantador. Chega a seleção sob a pressão que o Bruno chegou, com todo, né, um escrutínio público, coisa e tal, uma pressão enorme. A tensão existe. Ele falou depois lidar, conhecer as suas emoções. Né? A coragem, né? O medo, perdão, não é a ausência de coragem. Né? Não é isso. Você tem coragem, mas você vai sentir aquilo. Como é que você lida com aquilo? Né? Que é a grande questão. Ele aprendeu a lidar com essas situações, se tornou um grande líder.
eu estava falando de uma... Eu sempre falava para ele, cara, hoje é dia de Orlando Cane, ou seja, eu sempre falo, determinação tal, lucidez. Lucidez é o momento, viver o momento. Né? Assim, eu estou comprometido com esse ponto, com esse momento, e a coisa de olhar, ele falou da liderança, de num time que é um time de vôlei e tal, que é menor, conhecer o outro. Como é que eu vou realmente saber qual é a técnica que eu tenho que tocar, qual é o botão que eu tenho que apertar para aquela pessoa, se eu não o conheço? Qual é o desafio, qual é o sentimento dela diante dessa situação? E o Bruno tem uma coisa muito disso aí, de pessoal, de se aproximar das pessoas, de criar esse ambiente, né, do time e tal, e isso faz com que ele, né, acabe se tornando e liderando, porque ele conhece, ele se preocupa, ele care. Né? Tem uma história muito interessante, que leaders are like demanding parents. Os líderes são como pais exigentes. Né? Eles cobram, eles tal, mas eles tomam conta, eles acreditam, né? Eles têm cuidado com as pessoas. Eu acho isso muito importante e acho que é uma característica dele. Né? Quando houve a, entre aspas, eleição, o papo entre a comissão técnica de quem seria o capitão pós-2012, nós somos 9, desde a estatística, Roberto, até o assistente técnico e o treinador, foram 8 favoráveis a ele, só eu contra, porque eu achava que era muita pressão em cima dele. Mas com o tempo eu vi que era a escolha, porque dessa preocupação, não que ele fosse o melhor jogador, não é isso. Cada preocupação dele com as pessoas à sua volta. Eu acho que isso é muito importante. Isso gera confiança, gera, sabe, comprometimento. As pessoas querem estar com você e querem te seguir. O líder é aquele que as pessoas querem segui-lo, não que eu queira ter seguidores. Eles é que estão dispostos a vir porque acreditam naquilo que eu estou propondo, meus valores, na cultura que ele está estabelecendo. Eu digo isso, muito importante a presença dele e do Sérgio nessa transição para os novos jogadores, porque eles trouxeram a cultura dessa empresa, porque eles viveram com os outros, quais eram os nossos valores, em que nós acreditávamos. Isso era muito importante para a sustentação. E a seleção continua. A cultura é forte, eu não estou mais, mas a cultura continua lá, né, com essas pessoas que seguem fazendo, com o Renan à frente, com esses líderes que seguem lá. Acho super importante todo mundo que está assistindo a gente que consiga fazer esses paralelos das histórias e aprendizados do Bruninho e do Bernardinho para que vocês tragam para a sua vida e para as suas empresas nesse momento de dificuldade. E aí, excelente o relato sobre meditação, sobre os exercícios de autoconhecimento, inteligência emocional, porque muitas vezes na escola a gente está focado só em aprender a matemática, a física, a química, depois a gente vai estuda finanças, estratégia, marketing, cada um na sua área, o pessoal da área mais técnica. E o que acontece é que muito foco nas habilidades técnicas e quando a gente chega no dia a dia, dentro de quadra, dentro da empresa, as habilidades técnicas são apenas 50%. Pelo menos. Tem um outro 50% ali que são exatamente as habilidades comportamentais e socioemocionais. Então, eu gostaria muito de ver, por exemplo, num jogo de vôlei, tem lá aquelas estatísticas, né? O pessoal coloca quantos pontos feitos por ace, quantos levantamentos, saques, passes. Eu queria ver também uma outra estatística assim, quantas vezes aquela pessoa teve disciplina, quantas vezes a pessoa treinou, quanto de dedicação a pessoa teve sobre trabalhar sob pressão, sobre lidar com a inteligência emocional. Queria ver essa estatística também, porque só fez aquele ace, só fez aquele passe, aquele levantamento, porque conseguiu liderar o time, juntar todo mundo no propósito e lidar com a pressão da torcida adversária em cima. É tão importante quanto fazer um bom passe, um bom saque. E aí, queria até aproveitar... Diga. Só para mostrar aqui, ó. Não dá para ver direito, que está meio claro, assim, vamos ver. Aqui eu tenho... Aqui, apareceu... Melhorou um pouquinho, agora piorou. Deixa eu ver se eu consigo um pouquinho. Mas, enfim, essa aqui é a estatística de toda aí, mostra azul. Todos os pontos. Aqui então, o hard skills está aqui. Eficiência aqui, ali, ali. O que eu quero aqui, eu compor o seguinte, em momentos de dificuldade, esses pontos, como é que eles se deram ou não? Né? Por que aquela jogadora teve uma boa atuação? Até que ponto uma jogadora foi tão colaborativa que a fez, né, ter aquela performance? Né? E eu acho que tem tantos intangíveis que têm a ver com os people skills, ou seja, com essas capacidades pessoais, né, que a gente fala sempre isso. Quando a gente contrata um jogador, convoca um jogador, porque aquele cara é bom pra caramba naquilo, aquele cara é o cara, meu. O cara é o derrubador de bola, é o cara. De modo geral, ele não permanece na outra temporada, não fica na seleção, ou o que é que seja, por quê? Porque ele não é disciplinado, não se relaciona bem com o grupo, tal, ele acaba saindo. Apesar de continuar tecnicamente bom, ele acaba não sendo a pessoa certa para aquele grupo, para aquele time. Eu conto de uma história de uma grande jogadora americana que eu trouxe para o time, que era mais cara na época, o Bruno vai saber quem é, seleção norte-americana, etc. Eu trouxe o hard skill, cara, a menina na seleção americana, 2 vezes vice-campeã olímpica, daqui, dali. Mas, cara,
não, os people skills, ou seja, era até ok, disciplinada, não era o pior das coisas, mas não se relacionava, empatia com ninguém, etc, etc. Acabou fora das 12, na final, ganhamos com uma garotada em campo, que a gente nunca tinha jogado, porque o time, como um time, e, digamos, a participação das soft skills foi tão importante ali, da coisa do humano, né? Que eu acho que é o que faz a diferença no final da história. Né? Não adianta a gente imaginar que a gente vai ganhar, não, que é o time melhor. Pode até ganhar uma competição, mas a força do time, né? E essa questão toda que tem a ver com as pessoas, com o que está dentro, o tamanho do coração. Eu estava na live hoje, o André Heller entrou. Aí eu falei do Tom Brady do coração, e o Bruno é um fã também, segue, estuda muito. Ô, Bruninho, uma pergunta para você. Tem alguma história de criança ou de adolescência que seu pai puxou sua orelha, buscou gerar disciplina em você? Alguma situação que você lembra, que já desde pequeno? Até tem algumas. Algumas não. Eu lembro, uma das vezes, a gente... meu pai já era na técnica da seleção feminina, a gente morava junto, né, no Rio, mas na época tinham muitas viagens, o Grand Prix e tal, então eles viajavam muito, né, naquela época que o Grand Prix ficava, sei lá, 3, 4 semanas fora e tal, então... E eu ficava na casa da minha tia, irmã do meu pai, Patrícia, junto com meu primo Felipe, que tem a mesma idade que eu, somos 23 dias de diferença só. E aí a gente um dia, eu lembro que eu fazia acho que futebol, judô, nem fazia vôlei na época, fazia futebol, judô, tinha umas 2 ou 3 modalidades, assim, esportes que eu praticava, né, no clube, no Caiçaras, que a gente era sócio na época. E aí eu estava na época na casa do meu primo, da minha tia, e ele chegou de viagem, alguma coisa assim, e foi me encontrar direto na minha aula de judô na época. E eu fiquei jogando videogame com meu primo. A gente ficou jogando videogame e tal, não sei o quê. Eu falei, hoje, pô, não vou na aula de judô, não sei o quê. Ficamos jogando videogame, aquela coisa de moleque e tal. Devia ter sei lá, uns 10 anos, 11 anos, não sei quantos anos eu tinha. E ali ele me deu uma chamada, realmente, pô, você tá fazendo judô, tem que fazer o negócio direito, tem que ser... Então, assim, naquele momento eu percebi que, olha, se eu me propus a fazer algo, né, então você tem que fazer um negócio, né, tem que se dedicar àquilo. Então, ali foi, digamos assim, na infância, uma das primeiras vezes que eu tomei uma chamada feia, né, e ficou bravo mesmo, xingou, tudo, isso aqui, mas era de certa forma para aprender, né, olha, você tem um compromisso, né? Não é faltar por nada. Você está doente ou tem alguma coisa, o quê? Mas vai ficar jogando videogame, entendeu? E eu não tinha falado nada, né? Então não sabia que ele ia lá, né? E acabou aquilo ali me abrindo a cabeça, não. Acho que é isso, né? E acho que aquela foi digamos, um pequeno relato assim de um momento, mas que sem dúvida fez diferença para, digamos, pro andar da carruagem depois. Né? Legal. E aproveitando nesse ponto das histórias, trazendo um pouco mais para o tempo presente, a gente vê que tem muitas empresas que são familiares. Tem uma estatística que mostra que 7 a cada 10 empresas no mundo são empresas familiares, principalmente pequenos e médios empreendedores. E se a gente pudesse fazer um paralelo, muitas vezes vocês trabalharam numa empresa, que é a Seleção Brasileira de Vôlei, tendo a relação familiar e trabalharam juntos também nessa empresa. Que dica que vocês poderiam dar para as pessoas que trabalham com o marido e mulher, irmão e irmã, pai e filho, para que, às vezes, tem alguma situação em que vocês não conseguiram separar esse chapéu de pai e filho, esse chapéu de treinador e capitão? Quais são as dicas que vocês aprenderam durante essa convivência que vocês tiveram também profissional? A diferença entre a nossa empresa e as empresas de forma geral é que nós tínhamos 200 milhões de acionistas. Né? Todo mundo olhando a gente. Entendeu? Eu dizia que eu era o único pai que dava bronca no filho em rede nacional. Todo mundo vendo. Mas eu acho assim que uma vez eu percebi uma coisa, de um modo geral, né? Mas a tendência é um pouco essa. Você tenta mostrar uma certa justiça e você tende a cobrar um ônus muito maior do seu filho do que dar o bônus. Eu lembro que os jogadores brigavam comigo, o pessoal brincava que ele era o Bruninho hora extra. Qualquer coisa que tinha mais, chama o Bruno que ele vai fazer parte. Segura o cara vai morrer de novo. Não, você fica. E alguém ficar para fazer alguma coisa a mais, Bruno fica também. Né? Então, um dia ele deu uma entrevista, e eu devia estar um momento meio duro, eu apertando muito.
E eu ouvi a entrevista na televisão, por acaso eu estava assim, lá em Saquarema, a gente estava lá, e ele falou, pô, cara, eu não sei porque ele me convocou. Que tudo aqui é comigo, tudo é comigo. Eu falei, cara, eu acho que eu estou pegando um pouco pesado. Quando eu vi que realmente estava deixando aquela coisa assim, vou mostrar que eu sou um pai justo, correto e tal, eu falei, cara, peraí. A justiça significa tratar, né? Todas, né, pessoas diferentes de forma diferente, mas os princípios são os mesmos. Eu não estava usando os mesmos com ele. Então foi coisa de eu me policiar. Exigente eu sempre fui. E ele sabe que se por não ser um cara o mais talentoso, ele tem que trabalhar mais. Ele tinha consciência disso. Então sempre fez. Nunca se escondeu disso. Então, mas certamente eu acho que você tem que ter o discernimento de que ali não. Ali são peças de uma engrenagem que chegam em casa, é em casa, pai e filho. Vamos falar, fala de vôlei, claro que fala de vôlei, que o vôlei é para a nossa vida. Mas fala de tudo. Mas poder também dividir as nossas questões no vôlei também é importante, porque é um porto seguro que você pode levar ali e conversar, sem a pressão de estar lá durante o campeonato. Até porque, com o tempo, ele demonstrou uma maturidade, mesmo ainda mais jovem, de você poder debater temas e esclarecer e clarear situações que às vezes não são, com ele ali. Eu acredito que no início, sem dúvida alguma, não foi fácil, né? Porque é diferente de você trabalhar numa empresa, mas uma seleção brasileira com, né, a visibilidade que a seleção brasileira te dava e com tudo aquilo que vem, né, de responsabilidade em cima de resultados e tal, não é simples esse primeiro momento, apesar de na minha primeira convocação, né, depois de eu já ter vencido uma Superliga, ter sido considerado o melhor levador da Superliga, mas a convocação sempre gera, né, como em qualquer pessoa, gera uma dúvida. Mas, pô, será que o cara não é porque é filho? Então, assim, gera isso, não tem jeito na cabeça das pessoas. Então, assim, naquele momento, é claro que o que passa na cabeça dele é tentar demonstrar que, não, vou ser justo, vou bater, vou ser o mais duro possível, né? E em muitos momentos, pelo menos naquele primeiro momento, não entendia muito bem e muitas vezes, nos primeiros anos, aconteceu até um certo distanciamento, porque a gente não sabia lidar exatamente com isso. Então, assim, durante a semana, a gente, sei lá, de segunda a sexta em Saquarema, aquela pressão, então, não sei o que, eu falo, sábado e domingo eu vou para longe, entendeu? Vou para qualquer lugar, mas não vou ficar perto dele, entendeu? Porque a gente aconteceu esse certo distanciamento, né? Lidando com isso. Com o tempo, você vai entendendo um pouco, lógico, eu era o mais jovem, eu fui entendendo também que eu era o mais jovem naquele momento, e eu fui percebendo que, assim, ele tinha esse comportamento com os mais jovens também, não era só comigo, entendeu? Então, assim, foram chegando jovens, onde eu pude, de certa forma, dividir esse ônus, né? E ali a coisa foi ficando um pouco mais tranquila, eu fui entendendo que existia essa cobrança pelo fato dessa pressão extra, então ele tinha que demonstrar um pouco isso. Então, assim, acho que nós dois fomos lidando melhor com essa situação e, como ele disse, né, acho que com o tempo a gente foi tendo uma relação cada vez melhor e mais aberta, mais franca, de certa forma. Quando eu achava que estava exagerando, eu pude chegar e confrontar e discutir, né, mais brigando, mas sempre confrontando, discutindo. Muitas vezes fomos contrários a certas situações, mas eu acho que sempre com respeito. Eu acho que isso criou, de certa forma, esse tempo, né? Foi melhorando a nossa relação. Os dois estão sempre por um objetivo, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? Querendo o bem maior, que digamos, se dois trabalham pela mesma empresa, é o bem da empresa. Então, acho que esse é o principal. Legal. Então, objetivo único, transparência na comunicação, paciência para ajustar o relacionamento no início e tentar também, no momento fora do ambiente profissional, também aproveitar as outras situações. Muito legal. E aí, uma pergunta também, queria falar de um tema que vocês dois são especialistas, que é o tema da disciplina. Então, nós estamos vivendo agora uma situação de todo mundo em casa, tendo que trabalhar em home office, teletrabalho, se organizar, como é que é essa rotina? Algumas pessoas já tinham um pouco mais de conhecimento de como trabalhar em casa, para outros tem sido completamente novo. Então, como é que vocês fazem para liderar o time de vocês agora à distância? Se tem alguma rotina, se tem alguma disciplina que vocês estabeleceram, o Bernardinho no caso do time feminino, o Bruninho do próprio time de vôlei, vocês estão se comunicando, como vocês têm exercido a liderança à distância e como que vocês poderiam dar 2 ou 3 dicas para quem está assistindo aqui a gente para aumentar a sua disciplina no dia a dia, aproveitar esse período de quarentena
para tentar melhorar a disciplina? Eu acho assim, primeiro, a disciplina, uma coisa é a conexão com o time, né? Grandes times não são aqueles que trabalham no mesmo lugar, mas trabalham juntos. Então a gente está juntos. Então hoje há 1000 formas de você se conectar. Então é você trocar realmente, se comunicar, estar sempre atento ali, enfim, dando feedback, ouvindo, querendo entender os porquês e saber das pessoas, né? Tentar motivá-los ou esperá-los a estabelecer uma rotina, cada um, né? Nesses casos, tem que realmente criar uma rotina para gerar eficiência, senão uma coisa, como ele falou, eu vou fazer uma excursão, né, da cozinha para o quarto, do quarto passa o nome da cozinha, passa na geladeira, dá tal volta, né? Então, eu acho que eu vi um meme espetacular, né? Você sobe na balança e aí a balança diz assim, olha, nesse momento você não pode aglomerar, sobe sozinho na balança. Para dizer, para tudo disciplina. Uma das coisas falando de saúde, alimentação saudável, o máximo que você puder, então tem a ver com disciplina. Disciplina é aquela história. Dizer não para aquilo que você gostaria de fazer, ansiedade, comer doce, beber, fazer o que seja, então dizer não para aquilo, dizer sim para aquilo que você tem que fazer. Acho que é três níveis, né, pessoais que a gente tem que, nesse momento, para estabelecer uma rotina. Físico, todo dia fazer uma atividade física qualquer, claro que você não vai treinar para um Ironman, né, dentro de casa. Segundo, é o espiritual, então é você que é religioso orar, né, tal que, poxa, bacana, alimenta a sua alma, seu espírito e tal. Meditar, então as pessoas, cada um dentro da sua. E o terceiro é o mental. Então, você ler alguma coisa que seja interessante, né, trabalhar o seu cérebro, ver uma série interessante, ouvir um podcast bacana, fazer um curso online legal, tal, e ao mesmo tempo, com isso, buscar um equilíbrio nisso aí. Ou seja, ocupar de coisas produtivas que te alimentem e não permitam que a ansiedade tome conta, ou qualquer depressão que tenha a ver com a sua mente, digamos, bem alimentada. Então, são esses três, né, ambientes, esses três elementos que a gente tem que tentar trabalhar. Logo no início dessa história, quando eles entraram em quarentena antes de nós, o Bruno postou lá, tinha lá uns halteres, algumas coisas, home office, né? O atleta tem que ter isso. Então, as jogadoras, nós também estabelecemos, antes da interrupção da Superliga, elas tinham que seguir lá. E elas postavam vídeos, mandavam para a gente então, incentivando, fazendo, forma de manter próximo, né, das meninas ali. Poxa, aí é uma coisa muito interessante, que eu até vi no meu negócio, nós estabelecemos aqui, durante as refeições, as jogadoras não usarem os telefones. A gente poderia se relacionar durante as refeições. O que aconteceu? A nutricionista falou, vamos tirar uma foto, às vezes, do prato, para a gente poder dar uma avaliada nos pratos. Eu falei, aí vai contra um pouco a história de você não usar o telefone na refeição, entendeu? Mas a ideia é você estar conectado o tempo todo, próximo o tempo todo. Então, está, de alguma maneira, mesmo distante fisicamente, estamos muito próximos, né? Enfim, e sentir próximo, né? A proximidade da pessoa ali é fundamental. Criar uma rotina para você é muito importante, né? Então, no dia a dia, você ter, né, os seus momentos, como eu disse antes, em outra pergunta que você me fez, acho que isso é importantíssimo. A gente tem feito, através do Zoom mesmo, né, um trabalho com o nosso preparador físico, né? Então, todo time, todo dia se reúne ali às 4h30 da tarde. Então, a gente faz um trabalho ali de pelo menos uma horinha, todos juntos ali, você né, conversa um pouco com os outros. Eu continuo fazendo, às vezes, também videochamada, converso com o pessoal para saber. Acho que nesse momento, muita gente se preocupa comigo, isso eu fui até feliz, porque como eu estou longe de casa, não estou no Brasil, então muita gente que tem família aqui, tá, os caras, pô, como é que você está? Então, às vezes até a preocupação é maior deles em relação a mim, mas eu acho que o importante é isso, é continuar, né, de certa forma, mantendo uma disciplina diária, porque nós temos, né, a gente, pelo menos, jogadores de vôlei, você tem lá o seu trabalho, né, 9 horas você tem musculação, depois você vai para a quadra, fisioterapia e tal, você acorda, né? Se você não cria essa disciplina no teu dia a dia, você acaba, né, nesses dias ficando, né, ocioso, e aí a ansiedade aumenta, você não sabe quando é, que a gente sabe que a gente está vivendo um momento de incertezas. Então, assim, é importante você criar uma certa rotina para viver mais, digamos assim, mais sereno e conseguir estar são mentalmente também. Você se sente produtivo também, né? Quando você estabelece isso, né, uma rotina, e você cumpre aquela história, né, do arrumar a cama, do McRaven. Você levanta, você propôs arrumar a tua cama. Você levanta de manhã e arruma a tua cama. Aí você fala, primeira missão, done. Aí você se sente bem. Né? A disciplina é isso que a gente fala.
Né? Será que todo dia você vai acordar, tipo, pô, quero lá, pô, tem que malhar hoje às 9 da manhã, pô, Bernardinho, não, Bernardinho, é às 7 da manhã, caraca, ela parei com ele às 7 da manhã, pô, hoje eu não tô com o menor saco e tal. O que te faz ir não é a motivação. Tua motivação era zero. O que te faz ir fazer o que tem que fazer é a disciplina. Eu tenho que fazer. E vai fazer com que provavelmente a minha capacidade de realizar. Eu vou me capacitar e vou conseguir entregar no final da história. Né? No final da história é disciplina. Motivação, ok, mas a disciplina é o que realmente nos faz ir lá e realizar o que nos cabe realizar. E é uma pergunta que muitas pessoas mandaram, uma recomendação de vocês de algum livro, alguma série, algum filme, para as pessoas aproveitarem esse momento e aprenderem essa questão do mental. Quais são recomendações boas aí que vocês poderiam passar? Gosto muito da parte esportiva, né? Então poderia colocar vários livros aí da parte esportiva, né? Biografias ou, né, de técnicos, de atletas. Mas eu acredito que para esse momento, foi um dos livros que eu li agora há pouco tempo, que o Juliano, que ele me indicou, foi A Bailarina de Auschwitz, que é um livro que conta a história de uma senhora, né, hoje senhora, que era uma prisioneira de guerra, né, na época dos tempos da Segunda Guerra Mundial, então ficou prisioneira de Auschwitz, e como ela lidou com toda a sua vida depois, né, do trauma, né, de ter sido uma prisioneira de Auschwitz. Então, assim, eu acho que tem um pouco a ver com a nossa situação de hoje também, né, de como lidar com o fato de ser, entre aspas, um prisioneiro, estar em casa e tal. Lógico que no fato dela, a incerteza dela era se ela ia morrer no dia seguinte, né, em Auschwitz ou não. Então, assim, é uma incerteza muito maior daquilo que a gente vive hoje, mas de certa forma a gente pode ter um certo, pode linkar com isso, e como ela viveu depois, então como ela entendeu toda essa situação, acho que tem muito a ver como a gente pode lidar melhor, né, no nosso dia a dia, né? Eu acho que é um livro interessante para as pessoas, para terem mais compaixão também, que eu acho que falta, não é que falta, mas acho que a gente precisa entender um pouco disso também em relação ao dia a dia nosso. A gente tem hoje essa coisa né, da politização das coisas, a gente acaba não lidando com sei lá, com uma outra opinião da mesma maneira, sabe? A gente tem que entender que cada um tem a sua opinião, a gente tem que aceitar isso. Então, assim, eu acho que esse livro, sem dúvida alguma, ele vai te dar certas aprendizados que acho que podem servir muito, principalmente para esse nosso momento. Então, assim, vou deixar meu pai dar muitos outros títulos aí, eu deixo um que eu acredito que para esse momento possa ser interessante para as pessoas. Cara, assim, a história da bailarina de Auschwitz é incrível e tem muito a ver com o nosso momento, né? Nós temos essas dúvidas todas, né? Que a gente está aí hoje sem saber exatamente como é que vai ser o amanhã. A gente está aí ainda nessa... Muito bacana. Teria, assim, vários, né? Assim, para falar. Né? Você hoje, então, no Instagram, você citou, né, né, falando de vídeos e tal, né? O TED né, do Anti-CEO Playbook, que é uma história interessantíssima de um cara que cria, né, um projeto, começa do nada com as pessoas, ele vai envolvendo as pessoas e é lindo, é empatia com as pessoas também, né? Então acho que fala sobre esse momento. Até outro livro da empatia que estava aqui em cima também, empatia, um estudo sobre empatia de Harvard. É um momento muito para isso, para olhar o outro com mais. Né? Eu recebi agora a tradução do livro que eu já tinha, que é Together is Better, que é um livrinho bobo e tal, Juntos é Melhor, né, do Simon Sinek, que é uma pequena fábula de 3 meninos falando aqui juntos. Então é o momento de pensarmos juntos. Ao mesmo tempo, você pode olhar para quem gosta de negócios, né? Um momento como esse, The Hard Things About Hard Things, não, o lado difícil das coisas difíceis, ou seja, do Bernard Horowitz, porque estamos falando de um momento difícil para empreendedores. Mas empreender é um jogo difícil, é um jogo duro, né? E nós estamos num momento muito difícil. Então, tem tantas coisas, quando ele fala do struggle, que é a luta, o parágrafo, né, o capítulo que ele fala sobre a luta do empreendedor, é só um momento de todo mundo se sentiu assim, pô, vou quebrar, vou falir, vou ter que mandar a gente embora. E tem uma coisa de empatia que é muito interessante, né, que eu acho que tem 2 modos que eu falo sempre isso, eu gosto de repetir porque 2 modos têm que estar sempre ligados nas pessoas. É o learning mode, modo aprendizado, vamos aprender sempre, sempre. Mesmo com uma coisa errada, você aprende. Você não aprende a negação, isso aqui não, você aprende. E o crisis mode, modo crise.
né? Você está sempre, a crise me ensinou isso. Por que a gente não aprende, né? Permanentemente mantém a guarda elevada e entende isso? As pessoas sempre falam isso. Se perguntar para qualquer um aqui que tem um negócio, que tem um time, que é a coisa mais importante, né? Na sua empresa, no seu empreendimento, onde você trabalha? As pessoas. Pô, meu time é gente, são as pessoas. Aí quando vem uma crise, qual é a primeira coisa? Manda embora a galera. Corta logo o quê? Gente. Então não há uma, né? Isso aqui não há coerência, não há uma, né? É uma coerência naquilo que você fala e que você pratica, né? Então eu falo o seguinte, não, a primeira coisa é cuidar das pessoas, depois você vai cuidar do produto, depois dos resultados. Então é gente. Né? Nos nossos empreendimentos aqui no Rio, a primeira coisa, um delírio, foi fechar em função da necessidade de cuidar das pessoas com ponto de saúde, em casa, remuneradas e tal, e a primeira coisa, olha, os sócios não vão receber distribuição durante X meses. Dá o exemplo, porque como é que eu vou pedir algum tipo de sacrifício se eu tiver que pedir, negociar alguma coisa com o meu teammate, com o meu player, com o meu jogador aqui, se eu não faço? É aquela história, pessoal, vocês vão viajar na econômica, mas eu vou na executiva. Pessoal, vocês vão treinar às 7 da manhã, mas eu vou aparecer às 9. Não. A única liderança que sustenta é pelo exemplo. Portanto, né, deem um exemplo e cuidem das pessoas. Cuidar das pessoas. Por isso, acho que essa lado da empatia, tá? Eu acho que o Bruno, como líder de times que ele se tornou e que ele é hoje, ele tem uma preocupação com as pessoas que é muito legal. E a sensibilidade. Pô, pai, atenção que ele está sentindo alguma coisa. Tá? Olha, ter isso é muito importante para poder, inclusive, né, nós podemos monitorar um pouco as nossas ações ali, né, quando você não tem essa percepção, essa sensação. Outro livro aqui que eu estou lendo agora, ó, Poder da Resiliência, que acho que é um livro bem bacana, que diz muito, né? Essa palavra diz muito, e nesse momento também acho que vale bastante também, que pode criar isso, né? Eu sei que muita gente está sofrendo aí, de certa forma, com seus negócios, com tudo, então, para a gente resistir, né? Resiliência é resistir, é saber nesse momento de dificuldade, de crise, então também vale, acho que essa dica aí. Muito bom. Eu estou até escrevendo aqui no bate-papo um pouco dos aprendizados que nós tivemos hoje aqui. Todos estamos em work in progress, tentando ser melhor a cada dia. O poder da resiliência, que sem dúvida seria duas faces da mesma moeda, né? A disciplina e a resiliência. Enquanto disciplina é você dizer não para as distrações, resiliência é você saber lidar com os nãos que você recebe da vida e das outras pessoas. Então, todos esses pontos que vocês comentaram, liderar com sensibilidade, com humildade, com vulnerabilidade, cuidar da rotina física, da rotina mental, da rotina espiritual, praticar meditação diariamente, saber liderar à distância, mantendo esse contato, cuidar das pessoas, sem dúvida, muitos aprendizados, muita sabedoria que foi compartilhada hoje aqui com todos. Queria super agradecer a participação do Bruninho e do Bernardinho. E, Bernardinho, tem mais um livro aí para indicar para a gente. Eu recebi sexta-feira o pessoal da Sextante, foi espetacular, da Intrínseca, muito bacana, porque o Ray Dalio, que é um dos maiores, né, gestores de recursos do mundo, um dos maiores, literalmente, ele adotou a parte da meditação há muitos e muitos anos atrás. E o livro dele é um livro de 500 páginas, o Principles, que eu tenho aqui, o Princípios, que é o, né, original, e ele foi, digamos, abreviado, mas com, né, a essência dele, de uma forma bastante simplificada, está nesse livro, que também é um livro que tem muitas ilustrações, é de fácil leitura, chamado Princípios para o Sucesso. É um cara que medita e acredita na meditação como realmente uma ferramenta importante, né, para ter esse equilíbrio, para lidar com as situações, né, que a vida nos apresenta. Ele que é um dos maiores investidores americanos, junto com Warren Buffett, são os dois maiores. Ele disse que o principal fator para o sucesso dele é que ele medita desde a década de 70. Ele disse, cara, financista conectando os dois mundos, do mercado financeiro, da performance dos investimentos, com a questão da meditação, da presença e da questão mental. Então, super obrigado a participação de todos. Vocês comentaram aqui bastante coisas, mandaram perguntas. Então, palavras finais aí, por favor. Obrigado a todos. Obrigado pela oportunidade aí, bacana bater esse papo e espero que todos se cuidem aí no Brasil, que a gente se mantenha firme, tenha fé, porque eu tenho certeza que a gente vai passar por esse momento complicado aí, já as coisas vão estar tudo mais tranquilas e a gente pode viver uma vida normal. Um grande abraço a todos aí. Vou fechar aqui com umas palavras que a gente sempre usa antes de uma grande disputa e durante um momento como esse vale a pena, que é uma grande guerra, né? Foco, força e fé. Tem um quarto F também para ligar para essas coisas que não interessam, que ligam o F também, F pontinhos. Mas foco, força e fé. Vamos em frente juntos aí. Obrigado pela atenção. Valeu!
Valeu, pessoal. Grande abraço. Obrigado. Um abraço. Valeu, Fabão. Show. Obrigado.